Paz do Senhor, boa noite. Boa noite. Ah, que susto, achei que vocês tinham sido arrebatados, só eu que não. Amém. Muito bom nós estarmos aqui. E o Jonathan levantou a bola, praticamente, né, resumindo aquilo que nós vamos falar aqui, né? Porque essa palavra de hoje é para quem... Quantos aqui são casados? Levante a mão. Quantos aqui são felizes e casados? Amém. Casados e felizes. Amém. Bem casados. É isso aí, amor. Isso aí. Ok. Quantos namoram? Quantos noivos? E outros dois ali também. Muito bem, muito bem. E quantos solteiros felizes em Jesus? Aleluia. Aí, gente, é isso aí, é isso aí. É essa empolgação que eu queria. É isso aí, é isso mesmo. Mas nós não vamos falar só de relacionamento afetivo. Amém? Nós vamos falar de relacionamento talvez a partir de uma perspectiva que você ainda não tinha pensado, não tinha visto. Vamos falar sobre desenvolvermos relacionamentos saudáveis para glorificar a Deus e sermos mais felizes. Esse é o tema dessa palavra. Desenvolvendo relacionamentos saudáveis para glorificar a Deus e para sermos mais felizes. Amém? Amém? Então eu queria que você virasse para essa pessoa bonita que tomou um banho, apesar de hoje ser sexta-feira, né? E fala assim: se segura aí nessa cadeira. Nós vamos passar limpo seus relacionamentos nessa noite. Fala para ele: Deus vai passar limpo seus relacionamentos nessa noite. Amém? Amém? Queria que você baixasse sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Amém. Espírito Santo, querido, obrigada pela tua presença aqui no nosso meio. Obrigada. Em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez nos entregar completamente ao Senhor. E eu me incluo mesmo. Para que o Senhor nos envolva aqui com a tua presença. E para que o Senhor nos ensine. Tua palavra diz, Jesus disse a seu respeito, que você que viria nos ensinaria todas as coisas, e nós precisamos aprender, é de uma importância tão grande que nós aprendamos a respeito disso. Então, nós nos entregamos, nós abrimos o nosso coração, nós te pedimos que você leve cativo a obediência de Cristo, nosso entendimento aqui nessa noite, em nome de Jesus, para que tudo aquilo que precisa ser ajustado, melhorado, Senhor, em nome de Jesus, ampliado no nosso entendimento, nos nossos corações, dentro dos nossos relacionamentos, seja em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma conta de nós, nos abençoa, fala conosco, continua falando conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Vamos lá. Por que é tão importante que a gente pare para pensar, para analisar como é que estão os nossos relacionamentos? Eu comentei no programa, né? E vou falar aqui novamente, que o pastor Alain Brizotti, num livro que nós lemos recentemente, eu recomendo, o título dele é Deus está na sua casa? Ele é um livro sobre relacionamento conjugal e familiar, muito bom. E você pode inclusive já começar a ler agora mesmo sendo solteiro, amém? Isso vai te dar uns pontos a mais, né? No seu currículo. Ele diz o seguinte, citando John Milton, que escreveu um famoso poema épico chamado Paraíso Perdido, ele diz assim,
que a solidão foi a primeira coisa que o olho de Deus notou como não sendo boa. Lá no Éden perfeito de Deus, antes que o diabo maculasse a humanidade com o pecado, o olho de Deus detectou algo que não era bom, e foi a solidão de Adão. Depois de muitas vezes repetir, né? E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Aí depois da gente, ele viu que era muito bom. Aleluia. Né? Sim, faltava gente lá. Mas esse muito bom aconteceu só depois de ele primeiro olhar para Adão e falar: não é bom que ele esteja. Então, isso mostra uma característica bastante maravilhosa, uma característica extraordinária do caráter de Deus. O nosso Deus ama relacionamentos. Amém? Deus ama relacionamentos. O pastor Rick Warren disse também que porque Ele é amor é que Ele dá um imenso valor aos relacionamentos. A própria natureza de Deus é relacional. Ele se apresentou usando expressões, né, para se identificar, expressões familiares. Ele se identificou a si mesmo como pai, não é? É uma expressão familiar. Ao Filho, ao Espírito Santo. Eles são três, é um, mas ao mesmo tempo são três. Deus tem uma natureza, tem em si uma natureza relacional. E Ele nos criou a sua imagem e semelhança também no que diz respeito a isso. Ele nos criou seres dotados de uma capacidade relacional, dotados de capacidade e de necessidade de se relacionar. Deus nos fez pessoas sociáveis, amém? Mesmo aqueles que não gostam muito, mas você foi criado para ser alguém sociável, a começar por você ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. E mais do que nos fazer com essa capacidade de nos relacionarmos e também com uma necessidade de nos relacionarmos, Deus encheu de benefícios e de propósito esse ato de relacionar-se. Há propósito em se relacionar, amém? E quando eu falar aqui dessa maneira, de maneira geral, em relacionar-se, eu não estou falando só desse relacionamento homem e mulher. Não, eu estou falando de todos os níveis de relacionamento. A começar do relacionamento que nós temos com Ele e dos relacionamentos que nós temos com todas as pessoas ao nosso redor, inclusive com o relacionamento que é estabelecido entre homem e mulher, que sem dúvida nenhuma é o mais profundo dos níveis de relacionamento que a gente vai ter interpessoal. Então, o nível mais profundo de relacionamento interpessoal que você vai ter com alguém é se casando e um dia se tornando um com essa pessoa. Depois do relacionamento com Deus, não tem nenhum relacionamento mais íntimo e mais profundo que a gente estabeleça nessa terra, além desse relacionamento, que é o relacionamento conjugal. Mas quando eu falo em sermos dotados de capacidade e de necessidade de nos relacionarmos, então nós estamos falando de todos os níveis de relacionamento. Deus quer, Ele deseja, Ele nos criou para isso e Ele ordenou que a gente se relacione. Amém? Não é só um desejo de Deus, não é só uma expectativa dEle, é também uma ordenança, que a gente se relacione e que a gente se relacione direito, que a gente se relacione de uma maneira saudável, que a gente se relacione para podermos experimentar todos os benefícios e para cumprirmos todo o propósito dentro dos relacionamentos que Ele nos permitir estabelecer aqui nessa terra uns com os outros.
e inclusive os afetivos entre homens e mulheres, inclusive dentro do relacionamento conjugal, mas não só. Amém? Agora, o que acontece muitas vezes é que os nossos relacionamentos nem sempre eles se desenvolvem de uma maneira satisfatória, né? Às vezes a gente tem uma expectativa a respeito de relacionamento, né? Às vezes uma expectativa a respeito do relacionamento entre amigos, uma expectativa a respeito desse relacionamento que nós temos aqui entre irmãos, uma expectativa a respeito do relacionamento que a gente tem, né, conjugal, e nem sempre a nossa expectativa corresponde à nossa realidade. Aliás, às vezes, não raras vezes, infelizmente, mesmo entre nós cristãos, às vezes tem um abismo imenso entre a expectativa que a gente tinha a respeito do relacionamento e o que a gente vive na nossa experiência, no nosso dia a dia. Nem sempre o nosso dia a dia corresponde com aquilo que a gente esperava e, de fato, satisfaz o nosso coração, preenche, sabe? Realmente não corresponde àquilo que Deus esperava que a gente experimentasse e muito menos, às vezes, acaba correspondendo àquilo que Ele tinha como propósito para o nosso relacionamento. E aí a gente pode fazer, inclusive, assim, um checklist aqui. Eu montei umas perguntas aqui para a gente fazer um checklist, né? Por favor, não responda alto, tá? Não responda alto. Fala para a pessoa do seu lado, não responde alto. Disfarça. Não, tô brincando. Aqui não precisa disfarçar, mas realmente não responda alto. Não responda alto, mas responda aí no seu coração com toda a honestidade. Com toda a honestidade do seu coração. Algumas dessas perguntas aí que eu vou fazer. Você tem falado com a sua família e com seus amigos e irmãos num relacionamento aberto e honesto? Você tem falado a verdade com seus amigos e irmãos? A sua boca tem sido fonte de amor ou de inimizade no meio deles? Você tem exercitado o perdão na sua família e também com seus irmãos e amigos? Há amargura no seu coração por situações mal resolvidas, injustiças, traições, maledicências, mentiras, causadas às vezes entre esses relacionamentos familiares e irmãos e amigos, ou causados a eles por você? Seus pais podem dar um bom testemunho a seu respeito da maneira como você os trata? E os seus irmãos? Os de sangue. Você costuma ser o juiz dos seus amigos e dos seus irmãos? Você abençoa ou atrapalha as pessoas que estão próximas a você? Agora a gente vai um pouquinho mais fundo aqui. Pode respirar, respira. A pureza na maneira como você se relaciona com as pessoas, com seus amigos, com seus irmãos, a santidade nos seus relacionamentos. As pessoas podem se aproximar de você sem sofrerem constrangimentos de ordem moral ou sexual? Quando você começa a namorar, você some da igreja? Ou você some da sua família? Ou dos seus amigos? Não, ninguém tem aquele amigo que de repente começou a namorar e até esqueceu que tem você lá no meio dos contatos dele, né? Ninguém nunca passou isso. Não. Você consegue namorar sem se envolver sexualmente com seu namorado? E agora para os cônjuges. O seu cônjuge, seu marido,
a sua mulher, eles podem dar um bom testemunho de você a respeito de como você os trata? Não responde alto. E os seus filhos? No geral, as pessoas perto de você, elas têm condições de dar um bom testemunho da maneira como você as trata, da maneira como você se porta no seu relacionamento com elas? Gente, queria dizer para vocês que eu não estou aqui, nem nós, todo esse mês, nós não pretendemos esgotar esse assunto. Nós não pretendemos falar com vocês aqui como se nós fôssemos os donos da verdade. Eu não pretendo abordar tudo que existe sobre relacionamento hoje aqui nessa noite. Mas eu tenho certeza que, baseado naquilo que a gente tem compreendido também, e para atender as necessidades que temos aqui, e em alguns anos de caminhada com Deus, e também acompanhando pessoas, creia, não é o diabo. Muitas vezes o maior inimigo nosso somos nós mesmos. E o ambiente em que a gente mais erra, em que a gente mais é ferido, e normalmente onde a gente mais é atrapalhado no cumprimento do pleno propósito de Deus para as nossas vidas, é nesse ambiente relacional. Tem mais de 20 anos que eu acompanho pessoas. Estou falando isso para você com experiência de causa. E porque eu própria, muitas vezes, me vi amarrada, presa, vivendo menos do que aquilo que Deus tinha para mim, porque eu não estava vivendo, me relacionando de maneira saudável, em especial, eu estava permitindo na minha vida alguns relacionamentos ruins, tóxicos, nocivos, que estavam me afastando da vontade de Deus. Relacionamento tem tudo a ver com a maneira que a gente se relaciona com Deus, porque é preciso que a gente seja crente na maneira de se relacionar, para começar. E é um pouco disso que a gente vai tratar aqui, mas entendendo qual é a vontade, qual é o propósito que a Bíblia diz. Pelo menos 3 coisas aqui das principais a respeito de relacionamento. E eu acredito que se a gente puder, de maneira amadurecida, permitir que Deus fale conosco, que Ele mexa com o nosso coração lá no fundo, permitir, se a gente pudesse se permitir mudar, se a gente pudesse se permitir transformar, permitir aquela ação da lavagem de água pela palavra de Deus, que renova a mente, como está lá escrito em Romanos 12. Então, sem nenhum medo de errar, você vai andar 10 anos em um. Você vai dar um salto na sua vida, em todas as áreas da sua vida, seguramente. E se você já vive bons relacionamentos, eles vão ficar melhores ainda. Se você de repente já tem um bom casamento, ele vai ficar melhor ainda. Se você já tem filhos, já tem entendido como tratá-los bem, Deus vai fazer você melhorar mais ainda. E você que está tentando entrar nessa seara, muito antes disso, você vai viver com muito mais plenitude, feliz, viver no propósito de Deus, pleno. Sem estar à caça de alguém achando que é isso que vai fazer de você um ser humano melhor. Não, já há relacionamentos disponíveis para nos melhorar, mesmo antes desse afetivo. E isso também tem a ver com aquilo que Deus espera para o relacionamento. Amém? Amém? Então, se a gente pudesse sintetizar pelo menos 3 das coisas mais importantes que a Bíblia diz sobre relacionamento. A primeira delas está lá em João 17,
no versículo 21 ao versículo 23. Eu quero que você abra alguns textos, vou fazer questão de que a gente leia, porque eles são bem importantes. João 17, a partir do versículo 21. Essa é a oração sacerdotal de Jesus. Dava para a gente falar 6 meses de Sexta Mais só sobre essa oração aqui de Jesus. Mas a gente vai falar um pedacinho só de uma das coisas que Deus espera no que diz respeito aos nossos relacionamentos. Quem achou diz: achei. João 17, versículo 21 diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Diga, perfeitos em unidade. Perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado, e eles como me tens amado, e a eles como me tens amado, a mim. A primeira grande verdade que Deus diz a respeito dos relacionamentos é que Deus espera se revelar às pessoas pela maneira como os seus filhos se relacionam. Sim, é isso mesmo que você ouviu. A maneira como a gente se relaciona tem o poder de mostrar a Deus e o seu amor, especialmente no que diz respeito ao ato dele de enviar seu filho Jesus. Deus espera que as pessoas o vejam em nós, na maneira como nós nos relacionamos. Deus quer se revelar às pessoas através da maneira como nós nos relacionamos. Isso é incrível. Isso é incrível. E eu vinha falando com o Tiago hoje, à tarde, no final do dia, depois que nós saímos do trabalho, que essa é uma das coisas que a gente precisa parar e prestar atenção, porque como igreja, será que a gente tem mesmo feito isso? A gente tem cumprido esse que é provavelmente o mais sublime, o mais incrível, o maior dos propósitos do relacionamento, que é revelar a Deus ao mundo? Será que as pessoas, quando olham para a maneira como eu trato o Tiago, elas podem ver a Deus? Eu acredito que às vezes como igreja nós estamos deixando isso a desejar a beça. A gente tem dado muito mau testemunho. A gente às vezes afia o discurso, mas é muito ruim nessa prática. E aí o mundo olha para a gente e acha a gente hipócrita. E não acredita, o nosso discurso não tem peso. Não cai no coração das pessoas de um jeito poderoso como poderia. Por quê? Porque falta essa prática aqui. Interessante que as pessoas falavam o contrário a respeito de Jesus quando o ouviam. Eles falavam que davam testemunho dele, dizendo que ele falava como quem tinha, porque a maneira dele se conduzir respaldava o discurso dele. Deus quer que a maneira como a gente se trata aqui dentro, especialmente os seus filhos, a maneira como a gente se trata aqui, o revele ao mundo. Amém? Segunda coisa, Deus espera que a gente seja aperfeiçoado nos nossos relacionamentos. Abra aí a sua Bíblia em Provérbios 27, 17. A gente podia ler outros versículos a respeito disso, mas eu gosto demais desse. Gosto demais da conta. 27, versículo 17. Segunda grande verdade que a Bíblia nos revela a respeito dos relacionamentos. Como ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu.
Salomão, de uma maneira bem poética aqui, bonita, está dizendo que os relacionamentos interpessoais têm o poder de nos fazer melhores pessoas. Amém? Um dos propósitos do relacionamento é que a gente melhore enquanto pessoa à medida que se relaciona. Por isso também é tão importante congregar. Porque lá na sua casa tem algumas coisas que você não vai experimentar. Você só vai experimentar aqui, convivendo, né? Com aquele seu irmão, com aquela sua irmã. Legal. Você só vai experimentar aqui no contato um com o outro, nos embates um com o outro. Deus espera que nós sejamos aperfeiçoados, que a gente seja curado, que a gente seja consolado. Tudo isso através dos relacionamentos interpessoais. Nós poderíamos até citar, né, outros textos a respeito disso, mas esse aperfeiçoamento não vai acontecer com a relação com seu pet, tá? Não adianta. Ele pode ser quase gente, né? Então, seu cachorro pode quase parecer que é humano, mas ele não tem esse poder. Não, é só um indivíduo se relacionando com outro que tem o poder de afiar. Só eu tenho o poder de afiar o Tiago, o Paulo e eles a mim, só. Esse é um dos propósitos do relacionamento. Terceiro, Deus quer que nós experimentemos o poder curador que há nos relacionamentos. Deus quer que nós ofereçamos cura e sejamos curados, que amadureçamos e que nos santifiquemos enquanto nos relacionamos em família e entre irmãos. Abra sua Bíblia ainda aí em Provérbios. Só vai voltar uns capítulos antes. Provérbios 17. Provérbios 17, no versículo 17, diz assim: em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o... Quantos aqui já foram consolados por um amigo? Às vezes na ausência de um familiar, não é? Eu mesma. Se tem uma coisa que eu sempre serei grata, que eu jamais terei como pagar ao Senhor e à Igreja de Jesus, é o que a Igreja de Jesus fez por mim. Porque quando eu estava sem família, quando meu pai e minha mãe saíram de casa, nós ficamos 4 em casa, sozinhos. A Igreja de Jesus foi nossa casa, foi nossa família. Nasceram muitos irmãos em meio a toda essa angústia que nós vivemos. Irmãos que eu tenho há mais de 30 anos, meus amigos. Amigos. Quem tem algum amigo aí, mais de 5 anos? Mais de 10? Tá, vou parar porque senão, né, vai denunciar mais coisa aqui. Isso é um tesouro. É um tesouro. É um tesouro. É um tesouro. Provavelmente esse amigo nasceu no meio de uma angústia sua. É um irmão que nasceu no meio de uma angústia. Vai lá, no capítulo 18... Vira só uma página. No versículo 24. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Mais um pouquinho. Vou ler alguns só, mais importantes. No capítulo 27, vira mais algumas páginas aí. Amo muito esse texto também. Capítulo 27, no versículo 6, diz assim, no 5, antes: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Aí o versículo 9 diz assim: o óleo e o perfume alegram o coração. Assim o faz a doçura do amigo pelo conselho cordial. E, por fim, o 17, que eu já li no início. Como ferro com ferro se aguça, assim um homem afia o rosto do seu amigo.
Deus quer que nós sejamos curados e ofereçamos cura, e ofereçamos aconchego, e ofereçamos consolo no meio dos nossos relacionamentos, entre amigos e irmãos. Amém? Se a gente pudesse resumir, bem resumido, alguns dos principais propósitos de Deus para o relacionamento interpessoal, então nós diríamos que são essas 3 coisas: revelar Deus ao homem, nos fazer melhores e transmitir cura, transmitir o abraço, transmitir a mão de Deus, transmitir o braço de Deus, também na maneira como nós nos relacionamos. Mas aí eu pergunto para você, é sempre assim que acontece em todos os nossos relacionamentos? Sim ou não? Quantas vezes ao invés de cura a gente recebeu foi uma pedrada? Quem nunca recebeu a pedrada aqui, levanta a mão, né? Vem aqui orar por nós, então. Vai ver que você tem alguma coisa especial aí na sua vida. Quem nunca deu pedrada também? Afinal de contas, o que é que então a Bíblia também nos orienta? Porque se foi Deus quem nos criou com essa capacidade, então nós também vamos tirar da própria palavra de Deus, da própria vontade de Deus, as orientações para nós desenvolvermos relacionamentos saudáveis e relacionamentos que vão trazer para nós os benefícios que Deus quer e que vão fazer também com que a gente cumpra os propósitos dele para esses relacionamentos. Amém? É na palavra de Deus que a gente vai encontrar a direção para isso. Eu nem vou me aventurar a falar de tantos lugares e de tantas pessoas e de tantas literaturas, né, a respeito de relacionamento. E tem muito. Mas eu posso te assegurar que se você se orientar pelo princípio da palavra de Deus, você não vai errar e você vai viver melhor. Amém? Então, dentre as muitas literaturas e por aí afora, então, eu escolhi a palavra de Deus para que a gente fale sobre algumas coisas, então, que vão nos ajudar, na verdade, que vão ser determinantes para que a gente desenvolva os relacionamentos que vão nos trazer esses frutos. Amém? Ou vocês não querem? Quem quer viver de maneira plena todos os seus relacionamentos, em todos os níveis, Amém? O pessoal que teve mais respostas negativas naquele checklist de antes, né? Presta atenção aí agora. Nós vamos resolver a maior parte dos problemas que você enfrentou antes, com essas orientações. Amém? Ok. O que a Bíblia diz para nós a respeito de relacionamento, então, como orientação para que a gente desenvolva relacionamentos saudáveis? A primeira coisa, não podia ser diferente, não tinha jeito de ser diferente. Primeira coisa, ame de verdade. Ame de verdade. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ame de verdade. O maior exemplo que nós temos de amor não fingido e sacrificial é Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. Ele é a pessoa que nós podemos imitar na maneira de se relacionar. Ele se relacionou com todos os tipos de pessoas, de todas as classes, até os mais difíceis, a começar pelos 12 caras que ele chamou para andar perto dele, que eu e você provavelmente não escolheríamos para ter como companhia. E ele fez esses caras só, né, os responsáveis por tudo que a gente conhece de igreja hoje. Basicamente, porque ele soube fazer isso. Ele é a nossa maior referência. Ele era especialista em relacionamentos. E ele é quem pode nos ensinar e nos capacitar a nós transpormos os abismos relacionais e podermos viver de maneira prática esse mandamento de amor. Quando eu estou falando de amor, aí é realmente esse amor
o fraterno, o amor para nós termos uns com os outros, e que tem que ser não fingido para que esse relacionamento traga fruto, para que esse relacionamento cumpra o propósito de Deus. Amor não fingido. Nós temos lá nas cartas de João, de 1ª a 3ª epístola de João, uma ode, um tratado sobre o amor. Então, se você quer saber sobre o amor, leia as 3 epístolas lá, de 1ª a 3ª João, que você vai ver isso. Mas voltando para Jesus, foi Ele quem disse: amai-vos uns aos outros. Foi Ele quem falou: ninguém tem maior amor do que esse, do que entregar a sua vida pelos seus amigos. Você ama alguém ao ponto de se entregar, de precisar de repente abrir mão, fazer concessões, de se colocar em segundo plano, em favor dessa pessoa que você chama de amigo, que você chama de irmão? Amar de verdade é isso. Amor sacrificial, amor de prática, amor de atitude, não só de fala. Amor de verdade. Isso não é só uma orientação, é também uma ordenança. Lá em João 15:17, então a gente escuta dele com todas as letras, né? Que nós devemos nos amar uns aos outros. E eu quero ler só rapidamente com vocês em 1 João 4:7. Quem estiver anotando pode anotar, eu já vou ler mais rápido aqui por conta do nosso tempo. O que resume bem essa primeira orientação de amar de verdade. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Ele é amor, amém? Amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E o contrário também é verdade. Quem não conhece a Deus e quem não nasceu de novo é incapaz de amar. De maneira correta, profunda, verdadeira, sacrificial, como ele está dizendo aqui. Quanto mais semelhantes a Jesus nós nos tornarmos no que diz respeito ao amor, a nossa vida vai ser mais frutífera, vai ser mais abundante. A gente precisa redescobrir o amor nos pequenos hábitos da vida. Quando eu estou falando de pequenos hábitos da vida, então, por exemplo, quero falar daquelas coisas que a gente faz em casa, de qualquer jeito, às vezes emburrado, por obrigação, e isso não vai gerar para nós galardão nenhum, não vai nos abençoar e nem abençoar ninguém, vai ser só alguma coisa que vai nos cansar, mas se ela não tiver eivada de amor, se ela não estiver sendo impulsionada por amor, não vai adiantar. É o almoço que você faz, é a louça que você lava para o seu pai, para sua mãe, é a roupa que você empresta para sua irmã, para o seu irmão, né? Aquela, em casa às vezes a gente tinha uns pau, por causa de roupa, por causa de sapato, porque eu sempre fui muito chata, assim, né? Com as minhas roupas, com as minhas coisas, e a minha irmã, ela usava as coisas assim, às vezes, tinha situação assim de chegar no final de semana, né? Quando chegava a sexta, ela tinha que puxar a coxa da cama com a montanha de roupa que tinha em cima, para dormir, gente. Era uma coisa pavorosa. E você quer ver? Olha, eu queria matar ela com requintes de crueldade, sabe assim, com um pedaço, primeira unha, puxa, tá, né? Quando eu queria usar, tipo, aquela blusa que eu fiquei esperando a semana toda, eu falei, não, vou usar no sábado, né? E aquele neguinho, de repente ela estava no meio daquele fuá, suja, suar. Ah, não, gente, olha. Entendeu? É disso que eu estou falando. É você emprestar aquela sua blusa preferida com amor. Amém? Redescubra. Parece que o amém foi meio fraco, né? Aquele seu sapato preferido, aquele seu escarpão, né? Que você limpa quando chega em casa antes de guardar na caixa. Estou falando das mulheres aqui, porque normalmente é a gente que tem mais problema com essas coisas, né? Os caras costumam ser mais, né? Tirando os mais chatos, né? Não, os mais organizados, desculpa. Redescubra o amor desde os pequenos hábitos da vida.
ame de verdade. Isso vai mudar seus relacionamentos. Amém? De verdade. Segunda coisa, para a gente viver e desenvolver relacionamentos saudáveis, seja santo na sua maneira de se relacionar. Seja santo na sua maneira de se relacionar. Deus espera que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. É isso que está escrito lá em 1 Pedro 1,15. Diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A santidade nos nossos relacionamentos de maneira prática aqui, mais para o nosso dia a dia, no mínimo vai trazer para a gente 3 coisas: pureza, integridade e transparência. Se eu me comportar de maneira santa, nos meus relacionamentos, na minha atitude, dentro dos meus relacionamentos, eu vou ser íntegro. Ser íntegro é de antemão a gente decidir fazer o que é certo. Fazer o que é certo nas coisas, nas conversas. Especialmente nas conversas. Fofoca é um desvio. Maledicência é desvio. Quem é santo nos seus relacionamentos é íntegro. Quem é íntegro não fala mal. Quem é íntegro não é maledicente. O reverendo Hernandes Dias Lopes fala uma coisa bacana, que o seu amigo te confronta no particular, mas em público ele te defende. Gostei desse negócio. Eu posso estar até errado, mas me defenda. Se for em público, me defenda. E aí lá atrás a gente, aí você vem fazer a leal ferida feita pelo que ama, Seja íntegro na sua maneira de se relacionar. Pureza é um princípio que não caiu em desuso. Eu posso ouvir um amém? Pureza. Essa palavra parece até que é demodê, É uma coisa assim, sei lá, meio de outro mundo, não sei. Mentira do diabo. Pureza é para nós, hoje, aqui, agora, em todos os níveis dos nossos relacionamentos. Pureza no trato com os amigos. Você é puro na maneira de tratar seus amigos, suas amigas? Ser puro é ter cuidado com o que você pega, onde você pega, com o que você fala, com a mensagem que você manda no WhatsApp, com o post que você põe, até com a foto que você publica. Tem gente, não sei se eu vou falar isso aqui. Tem gente que eu nem sigo mais em rede social nenhuma, porque estou cansada de tanta cara, boca, peito e bunda. Não dá. Seja puro na sua maneira de se relacionar, inclusive nas redes sociais. Aí depois faz aquela mó pose e ainda põe lá um versículo, porque Deus não sei o quê. Gente, é porque tem um domínio próprio aqui em mim, mas a minha vontade era de escrever e falar assim: ô criatura, pelo amor de Deus, pelo menos tira o nome de Deus dessa porcaria que você está fazendo aí, não tem nada a ver. É ou não é? Quantas amizades coloridas, presta atenção, às vezes, porque não tem pureza na maneira de você se relacionar com aquele seu amigo de sala, com aquela sua amiga de escola, sabe o que acontece? Essa pessoa não consegue ver o caráter de Deus em você, porque você não é inofensivo, porque você é ofensivo na sua maneira de abordar, na sua maneira de tratar. Ofensa não é só verbal, ofensa também é na postura. Ofensa é o jeito que você abraça. A gente ofende fazendo isso. Ofensa é o jeito como você pega na cintura dela, se aproveitando disso, tirando casquinha. Quem tira casquinha de amigo não está sendo puro na sua maneira de se relacionar. Como é que aí o seu discurso de Deus, de igreja, vai colar com essa menina de quem você tira a casquinha na hora que você abraça ela? Quantos homens aqui? Homens, levantem a mão. Deixa eu dizer para vocês uma coisa.
homens de Deus, rapazes abençoados, homens valentes, valorosos aqui desse lugar. Se tem uma coisa poderosa para você desenvolver na sua vida, é a pureza. A pureza vai fazer de você um ser humano excepcional, um homem diferenciado, um cara diferenciado. Eu vou falar para você, você vai ter que orar e pedir discernimento de Deus, porque à medida que você começar a agir com mais pureza no trato, no seu coração, e a gente busca isso em Deus, encontra isso na presença dEle, sabe? Permitindo que Ele nos lave, nos limpe, abandonando maus hábitos. Então, vai ter fila de pretendente para você, porque a gente espera de um homem que ele proceda de maneira correta e íntegra. Chama atenção quando um cara é probo, sabe? Quando um cara é reto, ele chama atenção. É esse tipo de cara com quem a gente quer se casar. Pronto, falei. Entende? Você vai ter que orar, falando para Deus: Senhor, dessa lista aqui de 35, qual que eu vou escolher, meu Deus? E vou falar mais para você. 35 mulheres de Deus, mulher legal, que está afim de coisa boa, não está afim de se entregar para qualquer porcaria não. Sangue bom também, porque sangue ruim não vai querer coisa boa. Tá, pronto, falei, chega essa parte aqui. Ok? A pureza também é para os homens. É uma malignidade o que se faz lá fora desde muito tempo, que é incentivar, por exemplo, os rapazes a terem experiências sexuais cedo na vida, para que eles se reafirmem enquanto homens. Isso é mentira do diabo. Você não precisa se relacionar sexualmente antes do casamento, mais cedo, para você provar a sua masculinidade para si mesmo, para quem quer que seja. Você não precisa disso. Você pode andar segundo o propósito e a vontade de Deus, e isso vai garantir para você um casamento abençoado, frutífero, abundante, feliz, que todo mundo quer, mas você vai ter. Amém? É isso. É isso. Pureza. Se tratar de maneira sadia. Pais, prestem atenção também na maneira como tratam seus filhos. Às vezes, tem pais que se permitem sentar na sala de casa, assistindo uma novela daquela emissora que você sabe. É nada, não precisa ser só daquela não, pode ser de qualquer uma outra. E que as pessoas estão lá transando. Deixa eu dizer para você, isso é falta de pureza no seu trato com seus filhos. Você não está cuidando daquilo que os seus filhos estão vendo. E eles estão se constrangendo na sua presença. E isso vai impactá-los negativamente no seu desenvolvimento, na sua identidade e inclusive na sua sexualidade. Pais, mães, vamos prestar atenção na maneira como nós estamos tratando os nossos filhos. É preciso ter pureza na maneira de tratá-los. Pureza naquilo que a gente fala. As crianças estão escutando o palavrão, a pornografia, sabe? Aquela palavra, a indecência na sua boca. Isso é falta de pureza no trato com seus filhos, além de ser mau testemunho e de ser pecado. Agora, se você tratar de maneira pura os seus filhos, então eles vão se tornar adultos sadios. Amém? 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 Transparência nos relacionamentos também advém de a gente se comportar de maneira santa neles. A transparência vai fazer com que a gente viva sem hipocrisia. A santidade nos liberta de uma vida, aliás, nos leva a uma vida sem segredos, uma vida de liberdade, uma vida em que a gente se sabe alguém amado e respeitado por aquilo que a gente é e não por aquilo que a gente está simulando ser para os outros. Transparência é viver sem hipocrisia. E quando a gente vive sem hipocrisia trata o outro sem hipocrisia, isso eleva o nível de relacionamento que a gente tem. E eu vou falar uma coisa, é difícil,
é difícil, a gente não trata só com pessoas legais, às vezes a gente trata com pessoas ruins, com pessoas inconvenientes, com pessoas difíceis. Então, às vezes, é melhor você dizer para alguém assim: cara, para, você está sendo inconveniente, eu não quero fazer isso, eu não quero conversar desse assunto agora, eu não estou a fim de ir nesse lugar. É melhor você dizer em amor a verdade para essa pessoa, falar: ó, não gostei disso aí, eu não quero isso. Ou não, hoje eu não estou a fim de sair, eu não quero conversar. Visualizei e não respondi não, estou brincando, né? Por quê? Porque eu estava muito ocupado. Não, eu só não estava legal, eu não estava querendo conversar. Seja verdadeiro, porque as pessoas vão saber que você está sendo verdadeiro. Eu prefiro alguém que às vezes seja bruto comigo, fale uma verdade meio atravessada, mas fale a verdade. Eu prefiro gente assim, eu prefiro tratar com sincericida mais do que com gente falsa. Porque do falso você nunca sabe o que está falando, se é verdade ou não. Pessoa que vem muito nhenhenhen, você nunca sabe se é verdade ou se é mentira, ou se ela está sendo política, está só tentando manipular você com o jeito dela ser. Então, né, eu prefiro falar: calma, meu santo, não é assim que fala direito comigo, não fala, não grita, né? Eu prefiro falar não grita do que ficar olhando para a pessoa e não saber se ela está me dizendo a verdade. Mas isso aqui sou eu, né? Falo como homem nesse momento, tá? Mas o trato sem hipocrisia com as pessoas vai fazer com que você saiba que quem está perto de você está perto porque te conhece e gosta de você de verdade. Mas se você sempre camufla, primeiro que os seus relacionamentos vão ser superficiais e você vai enfrentar insegurança em todos eles, de qualquer nível que seja, inclusive no matrimonial. Se você camufla quem você é do seu namorado, do seu marido, então a primeira coisa que vai acontecer no seu coração é uma insegurança a respeito do amor dele por você, porque no fundo você sabe que ele não te conhece, você não está sendo verdadeiro com ele. Mas isso também vale para os relacionamentos de amizades. Amém? E para terminar, estou terminando, só tem mais 2. Não se isole. Não se isole. Provérbios 18:1. Você pode anotar aí, eu não vou ler, mas diz lá que se insurge contra toda a sabedoria aquele que busca os seus próprios interesses. Nessa minha tradução aqui, inclusive, usa exatamente essa expressão: aquele que busca os seus próprios interesses e se isola. Estar sozinho, ficar sozinho de vez em quando, além de ser inevitável às vezes, até quando a gente não quer, mas às vezes é inevitável, também é necessário, é saudável, é uma saúde. Tem hora que você precisa ficar só com você. Aliás, é uma prática pouco desenvolvida ultimamente. A gente precisa ter mais desses momentos da gente estar só com a gente mesmo, com a gente e Deus e mais ninguém. Agora, quando eu escolho a solidão como vida, quando eu escolho não compartilhar a minha vida, quando eu escolho me isolar, então a Bíblia diz que eu não estou sendo sábio. Eu estou me privando de ser beneficiado por todas essas coisas que nós já vimos a respeito dos relacionamentos e inclusive de oferecer aquilo que Deus espera que eu ofereça quando eu me relaciono. Tem gente que faz isso às vezes como um mecanismo de defesa. Se machucou muito em muitos relacionamentos e aí começa a se trancar e fala assim: não, também nunca mais amarei ninguém. Lê do engano, diria um amigo meu, né? Lê do engano. Não, é melhor você vai ter menos prejuízo se machucando e se levantando num relacionamento do que se isolando e se escondendo deles. Não se isole. Outra coisa, decida perdoar. Ninguém está fora do círculo da graça de Deus e nem dos limites do nosso perdão ou do nosso amor. Sem perdão não tem relacionamento duradouro. Sem perdão não tem relacionamento franco e aberto. Sem perdão não tem relacionamento profundo. Sem perdão não tem irmão que nasce na angústia. Sem perdão a gente inclusive nem consegue estar aqui dentro como família. Nós precisamos perdoar.
E o maior incentivo que a gente tem nesse sentido, na verdade, o maior exercício que a gente faz para aprender a perdoar é olhar para Deus e perceber o quanto Ele próprio nos perdoa e como Ele continua nos perdoando, apesar da gente ser quem é. Na verdade, olhar para Cristo e perdoar da medida que a gente é perdoado é que vai fazer com que a gente continue perdoando. A esse respeito, Colossenses 3,13 diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. A gente não perdoa o outro porque o outro merece. A gente não perdoa o outro na medida em que a gente é perdoado pelo outro. Não, a gente perdoa o outro à medida em que Cristo nos perdoou. Então, da maneira como Cristo nos perdoou, assim a gente perdoa também. Amém? Essa é a vontade de Deus. Por último, para viver relacionamentos saudáveis, desenvolver relacionamentos saudáveis, a gente precisa abandonar. Repete aí, abandonar relacionamentos tóxicos, nocivos. Para começar, como é que eu identifico um relacionamento tóxico, nocivo para mim? Se esse relacionamento me afasta de Deus e do propósito dele para minha vida. Seja de amizade, seja um namoro. Se esse relacionamento, se a partir do momento que essa pessoa entrou na sua vida, ao invés de você se aproximar de Deus, de você melhorar como pessoa, você começou a piorar, e você está se afastando do propósito de Deus para a sua vida, então esse relacionamento é nocivo, ele é tóxico. E deixa eu te falar uma pérola aqui. Uma pérola, hein? Não tem mágica no altar. A pessoa com quem você namora é exatamente a pessoa do dia seguinte, depois de você ter se casado. Ok? Então, se ela está sendo tóxica agora, ela vai ser depois. Não vai acontecer uma mágica. Ela não vai mudar. Então, alguém que de repente, hoje, te atrapalha de cumprir o propósito de Deus, alguém que tem te afastado da igreja, te afastado da comunhão, te afastado até da sua família, não vai ter mágica lá no altar, não vai ter uma varinha não vai ter nada disso. Esta pessoa vai continuar fazendo isso, talvez pior, depois do casamento. Porque aí, né, depois que algemou, um abraço. Por isso que é melhor estar bem algemado. Cuidado com os relacionamentos tóxicos. No livro de Provérbios tem diversas advertências, por exemplo, sobre a gente não andar com pessoas que trilham o caminho da impiedade. Pode anotar aí um exemplo bastante expressivo, está em Provérbios 4, do versículo 14 ao versículo 18. O próprio apóstolo Paulo também fala sobre não nos colocarmos em jugo desigual espiritualmente falando, né? O pastor Mark Anderson que falou, né? Que se você de repente escolher se casar com alguém que não é filho de Deus, o que você vai ter que fazer é aceitar a companhia do seu sogro, que não vai ser Deus. Daí, só tem 2 reinos, não tem um terceiro. A gente é treva ou é? E se não é luz, é? E se a pessoa com quem você espera se casar ou está se relacionando, ela não é luz, ela é? E se ela é trevas, ela é filho de quem? Escolhas, gente. Escolhas que a gente faz. Também no que diz respeito a relacionamentos de amizades. Tem pessoas que compartilham toda a sua vida, às vezes com alguém que é ímpio, alguém que não vai conseguir nem te dar um bom conselho. E eu não estou falando que a gente não vai ter amigos lá fora, a gente vai ter mesmo. E é bom que tenha. E é bom que a gente seja luz, onde quer que a gente esteja.
Mas escolha as pessoas com as quais você compartilha a sua vida. Você fala das suas angústias, você conta os seus anseios. Não se põe em julgo desigual também no que diz respeito a isso. Porque se essa pessoa não vai poder trazer uma palavra de sabedoria para você, então ela não serve para ser alguém que te aconselha. Amém? Paulo fala de pessoas às vezes que, mesmo dentro da igreja, se fizeram inimigos da cruz de Cristo. Tem um texto forte sobre isso lá em Filipenses 3. E ele nos aconselha a nos afastarmos de pessoas assim. Em 1 Coríntios 3:9 ele fala assim: não vos associeis com aqueles que se prostituem. Não se associe com gente que não quer andar com Deus. Essa associação é nesse sentido de compartilhamento de vida. A gente vai amar, você vai abençoar, você vai orar, você vai estar pronto, de peito aberto, esperando de repente ser alguém que está fora do caminho de Deus e precisa voltar. Mas não se associe, não trilhe o mesmo caminho. É isso que a Bíblia adverte para fazer. E se algum relacionamento desses que você tem hoje enxerga na sua vida, que tem sido mais nocivo para você do que benéfico, que não está te melhorando, então tome uma decisão. Se afaste. Você não precisa de repente fazer um discurso bem crentez. Não, só pare de andar no mesmo caminho, pare de trilhar o mesmo caminho de quem tem escolhido trilhar um caminho de impiedade. Não faça isso. O Provérbios diz que isso não vai terminar bem. Vou terminar com a pergunta com que eu comecei. Como andam os seus relacionamentos? Como andam os seus relacionamentos?